Hoje, vamos falar de uma HQ brasileira que conta a história de um samurai cangaceiro que vaga pelo Brasil, Mandakaru no Hana. Esse quadrinho tem uma excelente crítica social e uma arte marcante, com elementos que misturam a cultura japonesa e nordestina. Então fique ligado porque você vai se surpreender. O autor Luiz Sandro Almeida tem um estilo de arte criativo, limpo e direto. As artes da obra nascem dessa fusão entre o Nordeste e o imaginário asiático. Tudo aqui carrega referências dos dois mundos. Samurais com estética de cangaço, ninjas que lembram capoeiristas e um folclore híbrido que misturam criaturas japonesas com figuras brasileiras, como onins, yonkais, moibumba, kurukukus e carrancas. Uma peculiaridade: a arte de Luiz Sandro nunca usa sombras chapadas, tudo é construído na Ashura, mas, ao mesmo tempo, dá peso e importância ao preenchimento em elementos marcados pelo preto. Esse estilo causa um impacto agradável, prende nossa atenção e guia nossos olhos de um modo extremamente fluido. E não é só isso. O conjunto de escolhas artísticas inteligentes já começa desde o início. Na capa temos o sol nascente do Japão em vermelho, com elementos ao fundo típicos do cangaço: cactos, pedras e chapadas. E claro, o principal: uma enorme peixeira. Dividindo a cena, em mesmo grau de importância, temos o personagem com adornos tipicamente nordestinos, como o tradicional chapéu de couro. E para finalizar, temos talvez um dos elementos mais marcantes da identidade da obra: o design da logo. E que detalhe incrível, que marca forte. São tantos elementos apresentados de uma maneira tão simples que eu diria até que foi uma certa ousadia. Mas uma ousadia que deu certo. Algo que poderia ter ficado muito profuso, mas não, ficou limpo e leve. Um design que preserva as características do protagonista. O chapéu icônico com padrão de engrenagens, um lenço ou a bandana que se mescla com seus cabelos, e um óculos extremamente ornamentado, com um significado que talvez venhamos a descobrir ao decorrer da história. Oi, eu sou o Mac e seja bem-vindo a mais uma análise da arte de um quadrinho exclusivamente brasileiro. Esse canal é destinado a apoiar obras de diversos artistas nacionais. Então já dá o like, se inscreva e vamos continuar com a análise de Mandakaru no Hana. Mas, afinal, quem é esse samurai cangaceiro? O nosso protagonista é uma espécie de Ronin andarilho, da boca solta, transparente e honesto, que gosta de uma boa luta e não mede as palavras antes de proferi-las. Mandakaru no Hana não é apenas uma história de fantasia ou combate, é antes de tudo um retrato brutal de como o mundo real funciona. E claro, com uma crítica clara e direcionada ao nosso cenário nacional. Já conseguimos perceber esse teor logo no começo da obra, e à medida que vamos adentrando no capítulo, o nosso entendimento fica ainda mais nítido. Em um diálogo entre dois personagens que serão o foco dos primeiros capítulos, o protagonista é descrito como um vagabundo vindo do Nordeste. O conceito do forasteiro atravessa toda a narrativa. O personagem não é apenas alguém perdido em um lugar estranho, mas alguém que nunca teve lugar algum, um andarilho. E ao mesmo tempo que esse conceito é apresentado, sua existência é vista como um erro, como algo descartável e de pouca importância. E esse erro se manifesta de uma maneira não usual. No quadrinho, os outros encaram seu desapego a laços fixos como uma vantagem em batalha e na busca de suas próprias ambições. Mas essa obra entrega algo muito mais profundo. O protagonista conta a história da sua gente que foi iludida a se mudar para uma terra de oportunidades, que ao chegar lá, acabou perdida num sistema injusto e explorador, que nunca dará sequer uma pequena chance de progresso na vida. Replicando as palavras do autor, a obra é ambientada em uma Brasília com um tanto quanto distópica, um lugar onde o contraste entre pobreza e riqueza é visível, onde no centro reinam os daimyos do Congresso Feudal, que lucram com as guerras e com os altos impostos cobrados dos candangos. Pessoas que construíram a capital e hoje são quase escravizadas por eles. Uma crítica direta à migração de muitos que saíram do Nordeste para o Sudeste em busca de melhores oportunidades e condições de trabalho, mas que na falta tiveram que se virar. A HQ denuncia a lógica cruel que transforma trabalhadores em ferramentas temporárias, úteis enquanto produzem, invisíveis quando deixam de servir. Mas Mandakaru no Hana não vive só do protagonista. O contraste vem com força através dos outros personagens, cada um com a presença marcante e um papel essencial na história. E é sobre eles que vamos falar agora. Mas antes de continuar, fica aqui um recado importante. Mandakaru no Hana está com campanha de financiamento coletivo no Catarse, para viabilizar a impressão do primeiro volume. A meta é produzir cerca de 500 cópias físicas, o lançamento oficial previsto no Anime Summit 2026 em Brasília. Então, se você curtiu essa ideia de um samurai cangaceiro em uma capital steampunk cheia de crítica social e identidade brasileira, considere apoiar, porque é exatamente esse tipo de projeto nacional que merece ganhar vida e chegar nas mãos do público. Eu vou deixar o link da campanha e as redes sociais do autor aqui na descrição.
Não deixe de conferir. Repare nas sutilezas. A primeira e mais importante personagem que é apresentada surge primeiro apenas no enquadramento do olhar. Olhos rasgados, cabelos lisos, um design que puxa para características nipônicas. Poucos quadros depois, um lábio em destaque com um piercing na parte inferior. Uma revelação aos poucos, alguém que estava ali ouvindo a história do nosso andarilho, antes de finalmente se mostrar. Ela esbanja sensualidade, quase uma geisha do visual, mas com postura de batalha, firme e decidida, certa e segura, testando os limites do protagonista. É como se aquela presença já carregasse intenção, como se estivesse ali por um motivo. Finalmente, quando ela vai ao seu encontro, uma batalha acontece, e ao mesmo tempo, um diálogo conciso, algo construído com cuidado, algo que faz sentido dentro daquele momento. Ao longo da história, tivemos outras lutas e outros encontros, com o deboche sempre presente. A naturalidade em lutar do protagonista é real, quase um cotidiano. E nesse caminho surgem figuras bem marcantes, como uma espécie de monge empunhando uma katana de vidro, rostos diferentes, estilos diversos, cada um acrescentando uma camada nova a esse mundo. Alguns desses personagens são extremamente misteriosos e parecem ocupar o papel de conselheiros, como se soubessem mais do que dizem. Luiz Sandro consegue construir um mundo onde cada detalhe tem peso, nas escolhas visuais, nos personagens, nos confrontos e principalmente nessa sensação constante de que Mandacaru não está apenas lutando contra inimigos, mas contra o sistema inteiro. E se esse foi só o começo do primeiro volume, dá para imaginar o potencial que essa jornada ainda tem pela frente. Essa HQ vale a pena. Então fica aqui o meu convite: conheça Mandacaru no Hana, apoie o projeto no Catarse, acompanhe o trabalho do autor, porque obras nacionais assim merecem ser vistas, compartilhadas e crescerem cada vez mais. Valeu, falou, até mais e tchau!